que dicas você daria para as pessoas que estão aqui, estão interessadas em entrar para a área de remuneração ou mesmo iniciar na carreira de RH, né? Que dicas você daria? Para as duas coisas, eu acho que válido para a remuneração é tão válido também para RH. O principal é Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos aqui com bate-bola de RH, vou deixar um recadinho aqui para o pessoal que está assistindo no replay, enquanto as pessoas não conectam, tá? Para você que está assistindo no replay, fica comigo até o final, vai ter um bate-papo com o Eduardo Peroso, executivo de remuneração que cuida de América do Sul, Latam South, tá? Então fica aqui, a gente vai ter um bate-papo super descontraído, falando sobre dicas, questões de carreira para a área de remuneração e dentro da área de RH. Então, se você está no replay, assiste até o final e deixa um comentário depois com o que você achou. Finalmente. Problemas técnicos normalmente, lembra na época em que a gente ia para o escritório ainda? Que sempre os 15 minutos eram seteando a TP, confirmando que está me ouvindo, teu microfone está desligado, é sempre a mesma coisa, cara. Mudou de endereço, mas tem algumas coisas que não mudam. Pelo menos alguma coisa ainda ficou da época do escritório. E aí, tudo bom, meu cara? Tudo bem, muito obrigado por perguntar. Vou responder decentemente dessa vez. Está tudo bem, está tudo ótimo, afortunadamente. Estou com saúde, fazendo home office desde março, mas tudo bem, afortunadamente. Bom, eu sempre começo aqui, enquanto a gente vai aquecendo, mas infelizmente o Instagram, como ele dá 1 hora pra gente, depois de 1 hora ele limita a nossa transmissão, vou começar logo. E eu gosto de começar sempre dizendo do porquê, né? Por que a pessoa vai gastar 1 hora aqui da quinta-feira dela à noite para ouvir o que a gente tem para falar, né? Então eu sempre começo, falando por que ela deveria estar aqui, e 2, quando tem um convidado, fazendo uma breve introdução de como que eu conheci o convidado. Como que eu conheci o Edu? Acho que tiveram 2 momentos, né? Acho que dá para repartir em dois momentos que eu conheci o Edu. Um momento que eu conheci o Edu, que a gente estava praticamente na mesma empresa, mas em áreas diferentes. O Edu estava numa área regional e eu estava como local, então a gente tinha pouca interface, mas, cara, já foi um primeiro contato ali e já deu para perceber alguns traços, algumas coisas que eu vou falar mais para frente, não vou dar spoiler ainda, mas já deu para ver alguns traços do Edu, que inclusive faz parte de um dos motivos que eu achei interessante trazer ele aqui para falar. E o segundo momento foi quando eu voltei para a BAT, né, para Souza Cruz, e aí que eu fui subordinado do Edu. Trabalhei na equipe do Edu, no time do Edu, na área de remuneração. E aí tem até uma história que eu sempre conto aqui, porque você sabe, depois que a gente vai ficando velho, a gente conta a mesma história várias vezes, né? Então tem uma história... Não sei, não tenho essa experiência. Um dia, quando você ficar mais velho, você vai entender, porque agora você está muito jovem, mas um dia você vai entender. Mas tem uma história que eu sempre conto aqui, Edu, quando eu vou falar de networking, né? Porque eu acho que um dos propósitos do canal aqui, acho que o principal propósito é ajudar as pessoas de RH a construir e crescer, né, na carreira. E aí um dos pilares para você crescer na carreira é networking. E eu sempre dou um exemplo seu, um pouco da nossa história, tudo que eu posso revelar aqui, nada confidencial, mas uma das coisas que eu sempre conto, como que é importante para você construir networking, muitas vezes pequenos gestos que você faz, pequenas ajudas, que muitas vezes não são nem para você, não te custam nada, e para a pessoa acaba ficando marcado. Eu sempre conto da história quando eu voltei para a BAT, que você várias vezes comentava, você fala, poxa, o Rei, quando eu cheguei aqui na BAT, que você acabou chegando na minha primeira passagem, né? Você chegou um pouco depois de mim, e aí tinha um processo que você não sabia,
não entendia bem do processo ainda, que era o processo de gestão das ações Phantom. E aí eu lembro que você falou várias vezes, falando, poxa, não, cara, o Rei me ajudou muito com isso, quando eu cheguei ele me explicou várias coisas, e eu sempre dou como exemplo, porque para mim era uma coisa que eu nem lembrava, mas porque foi uma coisa que para mim não me custou nada, não foi nenhum esforço, era algo natural ali, mas para você que recebeu aquela ajuda no momento que você estava chegando, me parece que ficou marcante. Então, como que é o mundo dá voltas, né? E aí depois você foi meu gestor. Não sei se isso contou positivamente ou não, mas se não ajudou, pelo menos atrapalhar, não atrapalhou. Mas o ponto que você construir as relações ajudando as pessoas é importante e às vezes não te custa nada. Sim, de fato, Rei, é muito certo, cara, e o oposto é muito certo também. Se você atrapalha a vida das pessoas, as pessoas não esquecem também. É até mais certo, né? Talvez lembram mais, né? Lembram mais até do que quando você ajuda, verdade? Ajudou, exatamente. Por exemplo, eu lembro muito esse dia, cara. Eu lembro até a sala em que a gente se juntou para falar sobre isso, que era a sala média, na época em que ainda não tinha sido renovada a Souza Cruz. Lembro, obviamente, da Carlinha também, que estava nos ajudando com isso e assim, para mim que vinha de uma empresa super dinâmica como a área de na Telecom, né, na TIM, e entrar numa empresa muito mais robusta em algumas questões de remuneração, como a parte de ações globais, porque a TIM obviamente era uma empresa fantástica, mas era uma empresa bastante mais local. O nosso escopo era muito local, muito Brasil. E chegar numa empresa com 500 mil regras globais diferentes, e aqui no Brasil com esse esquema Phantom, que era e não era, nossa, para mim foi um grande desafio. Eu lembro que você explicou certinho, eu finalmente entendi, depois de você explicar, porque antes de você, outros tentaram me explicar, entre isso o Patrício tentou me explicar, mas, cara, só depois que a gente conversou, porque eu finalmente entendi como é que funcionava o esquema. Até hoje eu uso esse exemplo, cara, de como eu aprendi justamente com vocês. Ficou marcado, mas, óbvio, eu tinha menos de 30 dias na companhia. Então, para mim, a galera que me ajudou nesses 30 dias foi importante, cara. Que bom, e acho que é só um exemplo, né? Porque é um exemplo que eu uso bastante, porque as pessoas muitas vezes ficam pensando, eu vejo o network como as pessoas colocando, é você ligar de tempos em tempos, tomar cafezinho, marcar reunião. Claro que isso eu acho que é uma parte, mas para mim, se eu pudesse resumir, se eu pudesse escolher uma coisa só para fazer networking, para construir uma boa rede de relacionamentos, cara, é você ajudar as pessoas. E muitas vezes são coisas que não te custam nada. Então, esse é só para ilustrar, porque é um exemplo, apesar de você nunca ter vindo, essa ser sua primeira vez como participante da live, você já teve presente muitas outras vezes nos exemplos. Que bom. Rei, é muito claro, cara, para mim que o esforço fecha muito a conta, né? Eu lembro muito desse exemplo que você dá de fazer investimentos que tenham pouco risco e um retorno grande. E esse investimento de ajuda para outras pessoas e ajuda com harmonia, porque também dá para ver quando você ajuda sem muita vontade, né? Mas essa ajuda que a gente sempre tenta dar dessa área de remuneração, sobretudo, é fundamental para depois, obviamente, você continuar crescendo, ajudando os outros. Assim, a gente já conversou bastante sobre isso, mas eu acredito fielmente que enquanto você ajuda os outros mesmo, o resto flui muito mais tranquilamente. Eu vejo isso na prática, na real. Mas vamos lá, porque senão já tem aqui 15 minutos. E aí falar um pouco de por que eu convidei o Edu, né? Dentre alguns motivos, né? Além de ser um cara que eu considero um cara super inteligente, que tem uma bagagem muito interessante, acho que a gente sempre tive nessa segunda etapa de convivência, onde a gente ficou mais próximo, eu tive muita oportunidade de trocar e aprender muito com ele e crescer como pessoa. Mas eu acho que além disso tudo, tem duas coisas que eu acho especialmente interessantes no Edu, que eu acho que pode fazer com que ele contribua aqui com o canal e com as pessoas que acompanharem a live. Eu acho que
uma visão muito particular que ele tem sobre a vida e as coisas de uma forma geral. Eu acho que grande parte por uma trajetória, não sei quem já notou, mas o Edu tem um sotaque, ele é o gringo mais carioca que eu conheço, mas ele tem um sotaque, então você já consegue supor que ele tem uma trajetória diferente. Ele não, e aí pode parecer pequeno, mas eu convivendo numa equipe mais regional, você vê como que as pessoas que vêm de geografias diferentes trazem visões diferentes sobre coisas que às vezes pra gente é muito óbvio. E eu boto óbvio entre aspas porque nada é óbvio, né? Óbvio é porque a gente está muito naturalizado em um ponto de vista. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que o Edu traz uma visão diferente das coisas que a gente está acostumado a ver, não só por ele ter nascido em outro país, mas acho até um pouco pela trajetória, que eu vou pedir para ele compartilhar um pouco com a gente já já. E um outro ponto que eu acho que é super importante, talvez mais peculiar ainda, mais que torna a presença do Edu aqui ainda mais especial, é em relação à característica dele de comunicação. Outro dia, não sei se eu comentei com você, a gente conversa bastante, né? Mas uma coisa que eu vi outro dia que fez muito sentido para mim é as 3 características de um bom comunicador. As 3 características principais que eu vi eram uma pessoa que consegue ensinar, transmitir conhecimento de uma forma didática, consegue incentivar as pessoas dentro desse conjunto, e um terceiro pilar que eu acho que o Edu faz, cara, com maestria, que é a parte de divertir. Cara, eu conheço poucas pessoas tão divertidas como o Edu. Então, eu acho que nesse objetivo aqui do canal, que é transformar as pessoas, ajudar as pessoas a crescerem, eu acho que o Edu reúne essas 3 características de forma muito interessante, assim. Acho que não sei se nem essa é a melhor palavra interessante, mas de uma forma muito especial. Então, acho que é alguém que, além do conteúdo, contribui com a forma também. Então, acho que isso tudo torna essa nossa experiência aqui bem interessante. Então, agora a gente eu já me prolonguei bastante, como sempre falei pra caramba. Vou passar a palavra para o Edu falar um pouco da trajetória dele, para quem não conhece o Edu, para a gente entrar no nosso jogo de perguntas e respostas aqui, de surpresa. Quero ver as perguntas que o Edu... Tô tenso, porque eu não sei quais as perguntas que ele preparou. Acho que são fáceis. Não tem resposta errada, assim que é tranquilo, né? Bom, só para falar um pouquinho sobre mim, eu sou venezuelano, né? O Rei falou, eu não sou brasileiro, mesmo que eu sempre brinco que eu sou carioca, que eu esqueci meu isqueiro na esquina da escola, então eu sou carioca desde que eu cheguei aqui no Brasil. E tenho 14 anos, com um parênteses de 1 ano e meio, praticamente morei na Costa Rica e voltei. Eu cheguei aqui no Brasil numa empresa alemã de equipamentos de extinção de incêndio. E na época eu não sei se a gente conversou muito sobre isso, mas eu era gerente de vendas da América Latina. Eu tinha que viajar aos países, abrir os mercados, fazer uma apresentação em PowerPoint, tirava o terno e a gravata, botava um macacão e apagava o incêndio literalmente, né? E hoje, um dia eu brinco que eu continuo apagando incêndio, mas não tão literalmente, mas continuo apagando incêndio, né? A experiência foi válida, tá vendo? Pois é, então, eu fiz meu treinamento na Alemanha de bombeiro, foi, assim, uma experiência bem diferente, obviamente, do que eu faço hoje em dia. Mas eles me trouxeram aqui no Brasil e a primeira... Assim, eu fiquei, acho que 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, trabalhando com eles aqui no Brasil. E durante a crise de 2007, 2008, eles fecharam operações na região e eu fiquei sem trabalho. Fiquei 2 anos procurando emprego aqui no Brasil. Nesses dias eu falei um pouquinho disso no meu LinkedIn, porque eu estou vendo que a taxa de desemprego continua aumentando com motivos óbvios. 2020 foi um ano... Eu estou falando foi, mas tem sido um ano bem complexo, bem desafiador. E eu acho que foi, nessa hora eu não sabia, mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tem várias coisas, cara, que acontecem na minha vida, que eu recebo, esporros, né, que eu recebo na minha vida, que acabam se tornando em coisas muito produtivas, e essa, sem dúvida, foi uma delas. Os primeiros 6 meses foram depressão total. Mas depois disso,
depois dessa primeira etapa de, ok, e agora o que eu vou fazer? Eu até cheguei a pensar em um momento que eu nunca mais ia voltar de fato a trabalhar numa empresa. Porque você entra nessa jogo, né? Sim. E quando eu descobri que eu tinha que me reinventar, eu fiz de tudo. Eu vendi bolo, até fiz um monte de folhetos e botava nos escaninhos dos prédios aqui na Barra. Mas você já era E prendado assim, que hoje eu sei que você tem vários dotes culinários, já pude era, provar. era, Mas você era. já Sempre tinha foi. esses skills. Não, sempre fui, sempre fui. Eu saí de casa com 17 anos, cara. Então, eu sempre tive que cozinhar, sempre tive que. Não tinha outra. É sempre a mesma história, né? Não tem alternativa, tem que funcionar, tem que dar certo, Mas entre né? cozinhar e cozinhar bem tem uma distância que eu não consegui Bom, fechar mas esse gap passaram ainda. vários anos. Não foi imediato, foi bastante tempo, mas afortunadamente deu certo. Aí, durante esse tempo, eu escrevi um livro sobre um esportista venezuelano, sobre justamente um jogador de beisebol, que ele era muito famoso porque ele foi a contratação mais cara dos Estados Unidos, assim, foi a criança com a contratação mais cara. Na época, ele recebeu um bônus de US$ 1 milhão só por assinar o contrato, com 16 anos. E ele foi jogar nos Estados Unidos e os pais deles foram visitar ele e morreram num acidente quando estavam visitando ele. E a trajetória dele foi muito diferente ao que todo mundo esperava. Ele não foi aquela pessoa aquela estrela que todo mundo esperava, mas ele teve como uma segunda chance de jogar beisebol na Venezuela com o meu time de coração, que são os Leões. Então, ele foi digamos, protagonista numa final e o time ganhou graças a ele. Então, eu peguei os dados através de uns amigos, peguei os dados do time, mandei a ideia e o cara comprou a ideia dele. E eu viajei para a Venezuela, fiz mais de 34, 35 horas de entrevistas, voltei para o Brasil, sentei, escrevi tudo. Cara, ele amou o livro. A gente não acabou publicando porque a Venezuela é mais complexo ainda que apagar incêndio, mas, assim, a minha missão foi feita. Eu fiz o livro, ele amou, ele gostou. Todas as pessoas que leram gostaram. Eu achei fantástico ter tido a oportunidade de contar a história de alguém. Alguém, sobretudo, tão próximo a mim nesse sentido, porque foi fantástico a forma em que meu time ganhou esse ano. E aprendi muito. Aprendi justamente que a vida vai sempre estar mostrando obstáculos e que eu vou ter que estar constantemente brincando e pulando eles. Não tem Não tem alternativa, outra. né? A vida é uma caixinha de surpresa. Eu jamais ia esperar que aqui nessa live ia surgir uma história que eu não conhecesse, porque a gente conversou, a gente interagiu bastante no último ano, nos últimos meses. E a gente teve que fazer uma live para saber que você já escreveu um livro. Vou mandar uma cópia para Cindy. Cindy, depois te mando uma cópia. E assim, Participantes especiais direto da Costa Rica. foi muito, cara, assim, foi muito surreal. Na hora que eu aceitei que eu tinha que deixar atrás que eu não era mais um gerente de vendas da América Latina, que não tinha mais salário fora, ganhando euro, entende? Na hora que eu aceitei que eu tinha que me reinventar, as coisas começaram a funcionar. E foi engraçado porque eu fiz o livro, vendia bolos, que o bolo dá uma margem incrivelmente boa, mas não tem volume. Então não dá para viver disso. Mas através dos bolos eu conheci um casal que um deles trabalhava na TIM, acabou me convidando para ir e trabalhar na TIM. E na TIM, cara, eu não poderia estar onde eu estou hoje se não tivesse passado esses 3 anos na TIM. Porque na TIM eu dei um par de passos para trás, profissionalmente falando, porque aceitei uma vaga que estava muito, muito aquém do que eu poderia ter feito. Mas já tinha passado 2 anos sem trabalho, não tinha como eu rejeitar uma oferta de trabalho. E na TIM eu tive a oportunidade de entrar em contato de novo com coisas e ferramentas que eu já não tinha mais contato, porque eu já tinha, digamos, superado algumas etapas. Então, eu tive vários companheiros de trabalho que me ensinaram muito, me ensinaram muito de Excel avançado, raciocínio, racional. Eu trabalhei muito junto com o pessoal de planejamento, criando metas.
Ou imagina, a gente acabou de ter uma reunião há 2 dias atrás falando de meta de Sales Incentive, e é justamente isso que eu fazia quando estava na TIM. Então, cara, não tem nada ruim que aconteça, não tem nada difícil que aconteça que você não possa aproveitar depois em algum momento da tua carreira, da tua vida. Você tocou num ponto, outro dia eu até fiz uma live, fiz uma semana de aquecimento para o webinário que eu ia fazer, e aí falando de algumas coisas que eu acredito que são o que faz realmente a diferença para você crescer e ter sucesso na carreira. Óbvio, cada um tem sua característica, tem uma série de variáveis, mas uma das coisas que eu falei, acho que, e que para mim tem ficado muito claro, é a questão de você ter coragem, né? E muitas vezes as pessoas associam coragem a você tomar riscos grandes, tomar decisões talvez muito arriscadas, mas eu acho que o principal, que eu comentei nessa live, que o principal ato de coragem é você continuar fazendo as coisas mesmo quando parece que tudo está dando errado. Cara, acho que não tem nada mais corajoso do que isso, porque eventualmente as coisas vão dar errado. Acho que nada não vou dizer que nunca, mas é muito raro, eu não conheço ninguém que as coisas sempre deram certo constantemente. Não existe. E você continuar fazendo as coisas certas quando as coisas estão dando certo, acaba sendo de certa forma fácil, porque tem um ciclo virtuoso, uma coisa incentiva a outra. Mas quando as coisas dão errado, quando alguma coisa sai do caminho e você inevitavelmente começa a duvidar que aquilo pode dar certo, como você falou, você começa a duvidar, poxa, será que eu continuar fazendo vai ter resultado? Será que se eu continuar procurando vai dar? E aí sua cabeça começa a voar para outros territórios, né? E você tem a coragem de continuar aportando o seu melhor ali e fazendo o que você sabe que precisa ser feito, que muitas vezes a gente fica pensando, qual o caminho do sucesso, né? O caminho do sucesso a gente está sempre procurando a grande dica, a grande coisa. E cada vez mais eu tenho me convencido que o caminho do sucesso é você fazer o que precisa ser feito, o básico, só que não adianta você fazer uma vez. Muitas vezes a gente fala, tem uma frase que dizem que é do Bolt, né? Eu não sei se é realmente, que ele fala, eu treinei a minha vida toda para correr 10 segundos. Tem gente que faz 2 vezes e esquece. Não sei se é exatamente essa frase, mas é algo nessa linha. Porque, assim, não adianta você achar que você vai fazer algo com excelência se você fizer uma vez, 2, na terceira e falar, já tentei 3 vezes, não consegui, vou desistir. Você tem que continuar tentando, e acho que esse é um excelente exemplo. Além do exemplo que você falou no começo, né, de como você ter boas relações, como que surgiu a oportunidade da TIM? Se eu pesquei bem, surgiu de uma relação que surgiu a partir do momento que você estava vendendo bolo, conheceu uma pessoa que te colocou, não te colocou lá dentro, mas que te abriu uma porta. E às vezes é o que você precisa, alguém para abrir a porta para você poder começar, né? Então acho Isso. bem E mais interessante. que assim, a porta não vai se abrir se você não continua procurando, se você não continua testando. E eu acho que tem muito a ver, cara, com que a gente mora numa, assim, a sociedade ocidental, ela tende a dar muito valor ao resultado e ao destino, quando em realidade o que eu tenho descoberto assim, com os cabelos brancos é que é tão relevante o caminho quanto o destino, às vezes até mais relevante é o caminho. A gente tende a dar muito valor ao capítulo final da temporada de um seriado, ao final de um livro, ao final de um filme. E a gente tem que dar tanto valor ao conteúdo, ao desenvolvimento desse livro, desse filme, desse caminho. Porque quando você só foca no destino, as chances de você se frustrar são muito altas, cara. Muito. Então, uma das coisas que mais me ajudou foi justamente ter um monte de frustrações. Porque não tem um destino, o destino está tão longe quando você é desempregado, que você tem que curtir as pequenas coisas para conseguir dormir e acordar no dia seguinte de um bom humor para continuar mandando currículo. Naquela época só tinha Cato, não tinha muitas coisas para ferramentas, né? Mas foi uma época bem interessante. Hoje em dia, eu sempre brinco que não tem problemas nas empresas suficientemente relevantes como para eu ficar estressado. Porque estressado é deitar sem saber se amanhã alguém vai te ligar, ou se amanhã você vai continuar desempregado, ou como é que você vai fazer para pagar suas contas. Entende? Isso é verdadeiro estresse.
isso, está doente, tem uma doença Sim. séria, isso é um verdadeiro estresse. Então, se os processos não estão funcionando direito, se a gente pagou alguém errado, obviamente não que esse é o objetivo, pagar errado ninguém, mas tem coisas que são muito mais importantes, cara. Tem coisas Sim. que são muito mais relevantes e todos os erros, eventualmente a gente vai acabar atendendo e resolvendo. Quando você coloca algumas coisas em perspectiva, você vê que você começa a enxergar diferente, as coisas se tornam mais, não sei se mais fáceis, mas mais simples, que muitas coisas não são necessariamente fáceis, mas elas podem ser mais simples, né? Sim, eu acho, eu estava falando disso com a Jane nesses dias. Você vê, por exemplo, o esporte é muito claro. Você vê as pessoas que estão relaxadas, elas conseguem performar muito melhor. Quando as pessoas estão muito estressadas ou muito focadas no resultado, é difícil atingir os objetivos. Em esporte é muito claro. Você vê aquele atacante que é bom, tipo um Griezmann da vida, que não consegue fazer um gol porque tem 7 jogos sem fazer, então ele se pressiona cada vez que tem a bola. Quando ele tem que voltar aos inícios. Por que ele joga a bola? Sempre por quê? Por que ele jogava? Por que ele começou a jogar? Porque se divertia, gosta disso, então tenta procurar esse porquê te levou a jogar, essa coisa que você amou no início, para achar para curtir o caminho, para curtir realmente o caminho, né? Você falou isso do estresse, eu pensei numa coisa que duas coisas que eu gosto de trazer muito como, 3 coisas na verdade, né? 2 que eu já gostava antes e uma terceira que tenho aprendido mais recentemente. Você que tem convivido muito comigo já deve estar de saco cheio de ouvir, deve estar cansado já de ouvir. Mas, cara, acho que tem 3 escolas que ensinam muito a gente sobre várias coisas na vida, né? Uma delas, sem dúvida, é o esporte. Cara, acho que o esporte ensina muito pra gente sobre a vida de uma forma geral. A parte de administração de empresa, gestão de empresa, eu gosto muito quando eu falo de gestão de carreiras, fazer analogias, o que as empresas fazem para gerir suas marcas, suas trajetórias, e como é que a gente pode aplicar isso na nossa gestão de carreira. E uma terceira coisa é o mercado financeiro, que eu comecei a me encantar, começou a chamar minha atenção recentemente, principalmente quando você fala de comportamento, de tomada de decisão, acho que ajudam muito. E aí, pegando esse gancho do esporte, eu acho que você deu um exemplo muito bom, assim, de como que o estresse pode atrapalhar. Eu acho que, começar pelo contrário, o estresse pode te ajudar muito no esporte, mas ele pode te ajudar muito no curto prazo. Por exemplo, se você tem uma corrida de 50 metros, eventualmente a adrenalina ali daquele atleta vai ajudar muito ele performar melhor. O nosso corpo, quando está sob estresse, ele consegue performar melhor. Porém, uma coisa importante que nem todo mundo se atenta é que o nosso corpo ele até performa melhor sob estresse, só que não é sustentável, porque ele exige muito mais do corpo. E eu gosto de pensar na nossa trajetória profissional, na carreira, muito mais como uma maratona do que como um tiro de 50 metros, uma corrida de 50 metros. Então o estresse, talvez ele vai te ajudar num tempo, talvez você até consiga reverter o estresse de forma positiva se você precisar dar um sprint, se você precisar fazer um esforço adicional ali, mas se você mantém esse estresse em nível constante, provavelmente você vai ter problemas no médio e longo prazo. Então, acho que é super importante você conseguir, como você falou, desfrutar da trajetória, né? Porque senão, se você só pensa no destino, e o destino é muito longe, você não desfruta dos passos que você está dando, cara, fatalmente isso vai te trazer algum problema em algum momento. Não, e a vida é um clichê, mas a vida é o que acontece enquanto você vai andando até esse destino. Então, se você não curte esse caminho, cara, não é uma boa opção. A Cindy que andava por aí, ela não vai me deixar mentir, né? Eu focava muito na curva de estresse, porque eu acredito muito que o estresse é necessário. Eu sempre falava com eles lá na Costa Rica que meu trabalho era gerar estresse neles, mas gerar um nível de estresse ótimo, um nível de estresse que empurrasse eles, que motivasse eles. Porque um trabalho sem estresse não incentiva ninguém. Você acaba caindo naquela parte da curva em que você é chamado de laid back. Você não se motiva, você não se incentiva, você não faz o trabalho direitinho, porque não é uma coisa que te atrai, não é uma coisa que te motiva. Então, o papel do líder, para mim, um dos papéis do líder é gerar um pouco de estresse no time, é te colocar desafios que estejam à altura
da tua capacidade, mas que vão te levar a tentar dar um pouquinho, um extra mile, porque se eu te coloco uma coisa que é muito simples de atingir, também não é bom para você como empregado. Você precisa Sim, de ter alguma... A cenoura ela não pode ser inalcançável, mas não pode ser muito fácil de atingir, tá? tem que ser Então, eu acho que os desafiadora, três... né? Sim, e qual é o desafio da curva de estresse? É não entrar na parte de burnout, não entrar nessa descida em que o estresse de fato te leva a ter um burnout, a você não aguentar mais, você Sim. perder o controle da situação. Então, o papel, acho que um dos papéis do líder é justamente está bem ligado em qual o nível de estresse que eu preciso jogar no meu time e quando eu preciso começar a cuidar eles. E, obviamente, cada um é diferente. Então, é um jogo bem interessante. Eu gostava muito de brincar com eles lá na Costa Rica, porque quando chegava a época difícil, né, que a gente fazia mérito, bônus, TRS, fazíamos toda a pesquisa, eu brincava com eles. Bom, eu falava, esse é o meu papel, dá estresse, né? Mas a gente se divertia muito. Eu sempre acreditei que, cara, dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer um trabalho bom e para se divertir. A gente passa mais tempo Sim. dentro da empresa, ou passava quando a gente tinha uma empresa onde ir, Sim. a gente passava mais tempo dentro da empresa que com a própria família. Então, cara, se você vai passar metade do teu dia acordado numa empresa, pelo menos dá para se divertir um pouco, né? Para dar uma risada e facilitar a vida dos outros, né? Não, sem dúvida. Mas vamos agora para nossa proposta da live das perguntas, né? Senão, Tá, daqui a pouco o Instagram corta a gente e a gente não fez tá, as perguntas. deixa dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Não, dá uma- Eu tenho três perguntas principais. Vou fazer a primeira e responde a primeira, essa aqui para mim é a mais relevante, tá? Vai lá. O que o Reinaldo não vou falar a tua idade, mas o que o Reinaldo de hoje recomendaria ao Reinaldo de 20 ou 22 anos? Nossa, uma boa pergunta. O que eu recomendaria de 20 ou 22 anos? Cara, talvez um pouco do que a gente falou e muito do que eu tenho falado aqui no canal, porque acho que uma grande parte do público que eu vejo aqui é uma galera que tá justamente querendo, tá justamente na posição que eu tava quando eu tinha 22 anos, né? Talvez alguns anos atrás. Tem que pegar um Excel aqui para fazer as contas de quantos anos atrás. Mas alguns bons anos atrás. Que acho que tem a ver com o que a gente falou, de continuar fazendo a coisa certa com tranquilidade, porque quando você faz as coisa certa, as coisas vão acontecer. Eu acho que eu dei até um pouco de sorte, porque as coisas começaram a acontecer para mim relativamente rápido. Depois que eu comecei, eu demorei um pouco, todo mundo está aqui conhece a história, mas eu fiz uma faculdade de educação física antes, depois fui para a faculdade de psicologia, e só no final da faculdade, depois de terminar a faculdade, que eu conheci a área de remuneração, que é a área que eu mais me apaixonei no RH, né? Mas acho que depois que eu tomei esse caminho, as coisas aconteceram muito rápido. Dei até sorte, não precisei ter tanta coragem, talvez para continuar fazendo, continuar seguindo, mas acho que uma dica que eu daria cara, fica tranquilo que as coisas vão dar certo. E com 22 anos, estou lembrando, eu não tinha... Eu estava no meio da faculdade de psicologia, né, da segunda faculdade. E uma coisa que era uma coisa que me incomodava, que você se compara com os outros, né? E aí você fica, poxa, tem pessoas que já estão na minha frente, poxa, se eu não tivesse mudado de faculdade, eu já estaria formado, será que eu peguei o caminho errado? E eu acho que uma coisa que o tempo te ensina é que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. E se você fizer, ou se você acertar, você não precisa correr, né? Mas se você acertar na direção e der um passo após o outro, as coisas vão acontecer. Então acho que esse seria em termos profissionais, assim, acho que seria o principal conselho que eu daria pro Reinaldo de 13, 14 anos atrás. Acho que seria um dos principais conselhos que eu daria. E você? Agora eu fiquei curioso, não era a pergunta que eu tinha para fazer, eu ainda tenho uma para você, mas que conselho você daria pro Edu de 22 anos? Bom, muitos. Compra Google, é a primeira coisa que eu falaria. Mas, falando sério, eu acho que o que você falou é chave, paciência.
E outra coisa que eu falaria é não me comparar com outras pessoas. Tem uma única pessoa com quem eu me comparo sempre, que sou eu há 12 meses atrás. Então, se hoje eu estou igual ou melhor que eu, como eu estava há 12 meses atrás, eu continuo remando, eu continuo andando. Se eu sinto que não estou melhor, eu começo a procurar coisas diferentes. Mas há muito tempo eu descobri que me comparar com outras pessoas é, vai me dar uma falsa sensação de alegria quando eu estou melhor e uma falsa sensação de incapacidade se eu não estou melhor no meu ver que essa pessoa, tá? E cada um tem um caminho diferente. Quando eu era mais novo, eu pensava que talvez isso também seria outra coisa que eu falaria. Eu pensava que você fazia seu próprio caminho. E com o tempo eu descobri que a fortuna joga um papel muito importante, porque você precisa fazer a tua parte, mas você tem que estar no lugar certo no momento apropriado, tá? Porque não adianta nada você ser muito bom numa vaga específica e a vaga está ocupada por alguém. Você precisa que essa pessoa saia para poder ocupar essa vaga. Então, se você se estressar porque a pessoa está na vaga, isso não te traz nada bom. Sim. Então, também você não vai desejar que a pessoa saia da... Entende? É complexo. Então, quando você... voltando ao exemplo do atacante do Barcelona, né, do Griezmann, quando você entende que você não precisa se comparar com as pessoas que estão nas posições que você quer, é só esperar a tua chance, estar pronto para quando a chance aparecer, você pegar a oportunidade, você se relaxa muito mais, você consegue trabalhar de uma forma muito mais simples e entregar melhores resultados. E isso sim, acho que vai te ajudar a conseguir o que você procura, né? Total, você tocou num ponto, acho que super relevante, que é você estar pronto para quando a oportunidade aparecer. Eu ouvi uma amiga minha me contou uma vez uma história que acho que ela contou na época que era do budismo, eu já falei aqui algumas vezes, da boa sorte. Talvez você já tenha ouvido também, porque como a gente conversa bastante, da boa sorte tem muito a ver com isso, né? De falar, ok, a vida tem muito de aleatoriedade, a vida é aleatória, não é... E ultimamente as pessoas têm muito falado, criticado meritocracia, a meritocracia não existe. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que, de fato, meritocracia não significa que é só você se esforçar que as coisas vão dar certo na sua vida. Eu não acho que é por aí. Mas acho que tem a ver mais com que você está justamente preparado para quando as oportunidades aparecerem. Eu acho que a sorte é isso, a boa sorte, né? Você está pronto, o mais pronto possível, porque você nunca vai estar 100% pronto, né? Mas buscar sempre estar o mais pronto possível para quando você tiver a sorte, quando a sorte bater na sua porta. Porque de nada adianta você ter uma super sorte se você não estiver pronto para abraçar essa oportunidade. Então... Sim, hey, por exemplo, pensando na galera que está se iniciando na nossa área, que é uma área bem empírica, que não tem informação formal de remuneração, justamente, tem duas coisas, né? Primeiro, erra, porque se não erra, não aprende. Vamos começar por aí. E segundo, cara, nem pensa em se comparar com o que as outras pessoas estão atingindo nas outras áreas deles. Porque... Cara, eu já vi pessoas que cresceram meteoricamente dentro da companhia, simplesmente porque a oportunidade apareceu no momento certo e elas eram ótimas pessoas para essas oportunidades e aproveitaram. E já vi o contrário também, já vi pessoas que estavam extremamente capacitadas para fazer uma função que tiveram que sair da companhia porque não acharam as oportunidades dentro. Então, quando eu era mais novo, eu era muito arrogante e falava que a sorte você construía, que não existe sorte, sorte é a desculpa de quem não se preparou. Nada mais longe. Você precisa de um pouco de fortuna no sentido de aproveitar, aparecer a oportunidade para poder aproveitar. E é exatamente o que você falou no início. Continua remando, continua andando, a oportunidade vai aparecer quando você estiver pronto para enfrentar ela. É bom que eu surpreendi com essa pergunta, cara. Fiquei feliz de ter aportado um pouquinho. Agora a minha vez. Talvez, cara, uma das coisas que eu vejo, uma das coisas... Eu sempre costumo dizer que nessa linha de você procurar ser sempre melhor do que você era há um certo período atrás,
uma das coisas que eu uso para justamente percorrer essa trajetória é procurar sempre observar o que a pessoa que você está convivendo tem de melhor e que te falta, que você não tem, para procurar aprender aquilo com aquela pessoa, procurar absorver sempre o melhor que o ambiente te oferece. E acho que, eu já te falei isso uma vez, acho que uma das coisas que eu mais aprendi com você foi em termos de liderança, né? De você ter, acho que você tem uma visão muito positiva de incentivar, de falar, de celebrar as vitórias. Eu acho que isso é um ponto super relevante assim, quando você está atuando como líder. Pegando esse gancho da liderança e juntando com o que eu tinha comentado, que muitas pessoas aqui do canal estão justamente começando a carreira, queria te perguntar, o que que você observa, né, como habilidades, como características que são importantes a pessoa desenvolver quando ela está começando a carreira, se ela quiser começar, e aí vamos talvez afunilar, né? Para as pessoas que querem começar na área de remuneração, que dicas você daria de que habilidades ela deveria focar para desenvolver para começar bem na área? Até porque, um parênteses aqui só, acho que o Edu é uma das pessoas mais bem-sucedidas em contratar pessoas talentosas. De vez em quando ele erra. Teve uma vez que ele errou recentemente, que ele contratou uma pessoa ali, um tal de Reinaldo, mas tirando esse equívoco, acho que ele tem um histórico muito bem-sucedido de boas contratações. Então, acho que é muito bom ouvir de quem tem resultado. Sim, de Excel. Primeira coisa, Excel e Power BI, mas pensando isso todo mundo pode aprender, tá, Rei? E sim, todo mundo pode e deve aprender Excel, mas o Excel é simplesmente uma ferramenta. Hoje Excel, amanhã vai ser alguma outra coisa, espero, porque já estou bastante saco cheio do Excel, mas ele ajuda bastante. Não fala não, porque sem o Excel salvou minha vida muitas vezes já. Não, mas o que eu acho mais relevante, cara, são atitudes que você tem que ter ante a vida. Não é assim, a parte teórica, os conhecimentos técnicos, você vai acabar aprendendo. Eu sempre, uma das coisas que eu mais falava com o meu time na Costa Rica era que eu mostrava aquela outra curva do estresse eu dava o exemplo de dirigir um carro manual. No primeiro dia você é um incompetente, incapaz, porque você não tem a competência para dirigir e você não tem a capacidade para dirigir. E você começa a fazer cursos para dirigir e você passa a ser um incapaz consciente, porque antes era inconsciente e incapaz, você não tinha a menor ideia de como dirigir. Hoje você tem a consciência de o que deve fazer, mas ainda não sabe fazer e continua sendo incapaz. E esse momento, esse passo entre um e outro, gera muito estresse. E uma vez que você passa desse umbral e começa a ser capaz, consciente, é aquela que você vai olhando vai olhando a marcha, vai olhando o pedal, vai olhando os pés, você para olhar, porque você sabe o que tem que fazer, você consegue fazer, mas é muito consciente. Não é como depois que você vira inconsciente, você dirige, vai movimentando uma coisa e você chega ao seu destino e você nem lembra de ter botado o embriague uma vez, tá? Então, esse processo, ele vai acontecer. É só questão de você ter paciência e você ter a dedicação e você ter a atitude apropriada para aprender. Então, quando eu procuro pessoas, eu procurava justamente isso. Eu contratei o time inteiro na Costa Rica e cada uma delas era diferente, eram todas meninas, cada uma delas era diferente em termos de personalidade, gostos musicais, etc. Mas todas elas tinham uma coisa em comum. Todas tinham a vontade de aprender, a capacidade, para mim era muito nítido que todas tinham a vontade de aprender e a capacidade de se adaptar a uma área muito dinâmica que estava recém sendo formada num país fantástico para esse tipo de atividades como é a Costa Rica, que eles têm 500 mil shared services na região, estão localizados aí. O perfil deles já ajuda muito, porque uma galera que está bem capacitada em várias línguas, tem uma abrangência regional, uma consciência regional muito, muito grande. Então,
Para mim era muito claro que toda a parte de remuneração ia ser muito simples explicar. Bah, simples, porque é muito mais simples para mim explicar como fazer uma pivot em Excel que explicar para uma pessoa como ela tem que ter a atitude apropriada ante os obstáculos que a vida vai te colocar. Então, é exatamente isso que eu recomendaria, por exemplo, se você está se iniciando hoje em qualquer área, isso vale para a remuneração, vale para qualquer outra área. A vida não é simples, é muito complexa e só vai ficar pior conforme você vai crescendo na companhia. Não, você ganha mais, mas esse ganho mais tem um preço, tá? Então, não tem free lunch, não tem easy way out. Simplesmente você se habituar a que vão aparecer muitos obstáculos, mas que esses obstáculos que você tem hoje, você não poderia conseguir o trabalho que vai ter daqui a 3 anos se não tivesse esses obstáculos hoje. Então, toda vez que eu enxergo os pepinos que eu enfrento dia a dia no trabalho, eu penso sempre nisso. Eu penso que sem esse pepino que eu tenho hoje, eu não conseguiria chegar na vaga que eu vou ter daqui a 3 anos. Para mim, essa é a forma que eu tenho conseguido, que eu tenho procurado para me convencer de que tá bom, vou aceitar, vou fazer, é o meu trabalho, mas não é só por isso, é porque eu realmente acredito que sem esses anos que eu fiquei na TIM, sem esses anos que eu fiquei desempregado, sem esses anos que eu fiquei apagando incêndio de verdade na FT, eu não teria nada do que eu tenho. Tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Então, enfrenta essas coisas, enfrenta esses obstáculos, esses chefes chatos que você vai ter, com certeza, tá? E essa é outra coisa que eu recomendaria. Pega todas as coisas do teu chefe que você não gosta e evita no futuro. Não faz de novo. Não se cobra da vida depois. Não, é que meu chefe era assim, então agora eu vou... Não, tá? Não faz a mesma coisa. Evita fazer o que você não gostou quando você foi non-manager, tá? Quando você trabalhou numa vaga não gerencial. É básico, é ser humano básico, tá? Trata os outros como você gostaria de ser tratado, né? E talvez aprender, porque eu acredito pelo menos que todo mundo tem algo bom para te ensinar. Então procura filtrar o que aquela pessoa pode te oferecer de bom e aprende com aquilo. O que não for bom, o que você não gosta de bom, realmente, aprenda como não fazer. E aí você tocou num ponto que eu acho super, super relevante. Você falou dos desafios quando a gente está começando, né? E aí você fez uma analogia excelente, que é do aprender a dirigir, e o quanto que quando você começa a aprender alguma coisa é estressante, e como que depois fica naturalizado, né? E aí eu estava falando um dia desses numa live, principalmente falando da área de remuneração, porque eu vejo que as pessoas, eu sinceramente não consigo entender tanto o porquê. Eu tenho algumas teorias, mas não consigo ter certeza que é essa a explicação, mas as pessoas, de uma forma geral, dentro do RH, têm uma resistência com a área de remuneração. Acho a área de remuneração muito difícil, muito complexa, algo de outro planeta, como acho que por conta da matemática, por envolver algumas questões matemáticas, as pessoas pensam que você tem que ser um físico da NASA, né? A gente brinca sempre que regra de 3 resolve 99% dos problemas, 1% que não resolve, cara, deixa pra lá porque não vai fazer diferença. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é um pouco do que você falou, né? Acho que às vezes as pessoas acham que é muito difícil, talvez por ser muito diferente, a área mais diferente dentro das experiências que ela já teve. Ela não se permite tentar, né? E tem várias coisas que são simples. O exercício que eu sempre peço para as pessoas fazerem, que eu sempre sugiro, cara, pense em alguma coisa que você já fez, que hoje te parece muito simples, mas no começo era muito complicado. Porque a natureza é essa. Conforme você vai tentando, você vai fazendo, as coisas que pareciam muito complexas no passado se tornam simples, tendem a se tornar simples. E tem coisas que a gente não lembra mais como falar. Aqui, a gente está conversando. Hoje é extremamente simples, mas quando eu me tornei pai, eu vi o quão complexo é uma criança aprender a falar, você vendo de fora. É muito complexo. Só que depois se torna simples. Por quê? Simplesmente porque você começou a fazer isso constantemente. Claro, então, isso aplica para tudo. E é justamente essa capacidade de aprender, né? Eu acho que é justamente esse interesse, essa vontade de aprender, eu acho que faz a diferença no longo prazo.
Tem várias coisas que eu procurava quando eu procuro, né? Quando eu procuro talento, porque se eu posso falar, todas as pessoas que eu contratei na BAT, todas têm a mesma coisa em comum. Tem um alto nível de tolerância com elas mesmas. Porque se você vai entrar numa área como remuneração e você se incomoda em errar, você quer ser perfeito, remuneração não é a área para você. Tá? Se você é perfeccionista, remuneração não é a área para você. Você não pode ser perfeccionista numa área como a nossa, mesmo que a gente procura sempre ser perfeito pagando, porque a nossa área constantemente está cheia de erros, cheia. Então, você tem que arriscar, errar, entender o que poderia ter feito diferente, pegar, tipo, recolher o balde, botar as coisas dentro de novo e continuar andando. Então, se você se incomoda com isso, remuneração é uma área excelente para você aprender a lidar com erros. Porque é uma área onde, como as pessoas, assim, minha experiência, eu sinto que as pessoas acham que justamente não dá para errar. O erro vai ficar muito óbvio, o erro impacta o pagamento de um funcionário, o erro traz dinheiro, custa dinheiro, tem um custo para a companhia, a pessoa tem medo de perder o trabalho, então se arrisca menos, quando é exatamente o contrário que a gente deveria incentivar. Então, quando eu penso na Cindy, penso na Daya, na Cata, em todas essas pessoas que eu trouxe, a Mari, todas as pessoas que eu trouxe dentro da BAT, que eu trouxe para o meu time, que eram de outros times e eu trouxe para o meu, eu identificava isso muito claramente nas falas delas, nas atitudes delas, nas conversas que eu tive com elas. E quem não, talvez não trazia isso tão nitidamente, num primeiro momento eu aprendia, porque o erro ele não pode ser simplesmente punido toda vez que acontece. Ele tem que ter, obviamente, uma consequência para a gente evitar que aconteçam de novo, mas ele não pode ser exclusivamente punido. A gente tem que aprender esses erros e melhorar os processos e continuar trabalhando. Conforme a empresa tem uma área de remuneração onde seja evidente que os erros são perdoados, porque a gente só aprende através de erros, ou grandemente através de erros, a gente cria um ambiente para que outras pessoas tenham vontade de vir para a nossa área. Porque tem isso, payroll é uma área, folha é uma área também que existe isso, e obviamente você erra e normalmente o teu erro não é com o mecânico da fábrica, o erro é com o presidente da empresa que acabou de ficar do Chile. Então, é óbvio que todo mundo tem medo de errar, eu tenho medo de errar, mas tem que reconhecer, tem que aceitar que ninguém é perfeito, tem que aceitar que o erro funciona e que serve muito para corrigir processo, para melhorar os processos. E eu vejo uma visão que, no meu ponto de vista, é um pouco distorcida que as pessoas têm da área de remuneração, que o principal que você tem para fazer dentro da área de remuneração é fazer conta. E uma coisa que eu procuro desconstruir aqui, que é, cara, remuneração no final do dia tem muito mais relação com você entender de pessoas do que você entender dos números, porque, bem ou mal, os números, se você souber pegar a lógica do Excel, cara, a sua vida em relação à matemática vai ficar muito mais tranquila, e no final o que você vai ter que acertar é pessoas. Se você errar a conta ali, errar uma conta, errar uma estimativa, não é o que vai fazer o seu jogo mudar, não é o que vai fazer a diferença no impacto que você vai gerar. Eu, pelo menos, acredito nisso. O que vai fazer diferença é você conseguir criar um modelo, desenvolver uma estratégia, uma ferramenta, que é o que acaba acontecendo, que você consiga mobilizar as pessoas. E acho que isso é uma das coisas mais incríveis de remuneração. Das coisas, pelo menos para mim, mais gratificantes. Você, às vezes, fazer uma modificação, uma alteração em relação a uma ferramenta, mas que você consegue ver o impacto real no comportamento das pessoas dentro de uma organização. Você consegue virar, às vezes, o comportamento de uma organização inteira com uma ferramenta. Então, eu acho que isso, cara, é incrível, é uma coisa que eu acho muito interessante. Edu, sim, de fato, diga. Te falei, a gente está se aproximando aqui da reta final. A gente começou 8h30, a gente está nos 2 minutos. Falei, cara, o Instagram 1 hora. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Primeiro, te agradecer, né, pelo tempo, pela disponibilidade para vir aqui, trocar com a gente, trocar comigo, com o pessoal aqui que está assistindo a gente.
além de te agradecer muito pelo tempo e por toda a contribuição, o conteúdo que você trouxe, cara, te pedir considerações finais, né? Dicas para o pessoal. A gente já falou bastante aqui sobre algumas dicas de carreira, mas que dicas você daria para as pessoas que estão aqui, estão interessadas em entrar para a área de remuneração ou mesmo iniciar na carreira de RH, né? Que dicas você daria? Para as duas coisas, eu acho que válido para a remuneração é tão válido também para RH. O principal, aumentar o networking. Procurem pessoas no LinkedIn que tenham as posições com que vocês querem se desenvolver, as posições aonde vocês querem chegar. Interajam com essas pessoas. Tem muitos gerentes de remuneração no LinkedIn que produzem conteúdo muito interessante. Eu tendo a adicionar semanalmente 15, 20, 30 pessoas que trabalham em remuneração em todos os níveis. Não é só porque o cara é diretor de remuneração que você vai aprender mais dele. Você pode aprender de qualquer pessoa. Como a gente já falou, eu tive chefes muito ruins que me ensinaram muita coisa. Eu cheguei a ser, eu sou a pessoa que eu sou porque eu aprendi muito de uns chefes muito ruins que eu tive em outras empresas. Então, você pode aprender positivamente, pode aprender também pela parte negativa. Tanto a escolha é tua, tá? Então, não tem free lunch, a gente já falou disso. Para mim, uma coisa também super relevante é que a pessoa tem que ter tem que procurar, tem que ser dono da carreira. Então, se vocês querem ser RH, se vocês querem ser remuneração, quem tem que correr atrás disso são vocês. São vocês que têm que procurar as pessoas que trabalham nessas áreas, pedir conselhos, pedir recomendações de livros, recomendações de vídeos, recomendações de cursos. Se alguém quiser me contatar, pode me contatar no LinkedIn. Eu tenho vários amigos que estão no LinkedIn que eles estão criando conteúdo educativo relacionado com remuneração, que para mim, vai ser muito, muito interessante, tá? O Alberto Martini, Mariani, ele tem uma iniciativa muito, muito bacana de ensino à distância, e ele, sem dúvida, é uma das pessoas que eu sigo mais de perto, porque qualquer coisa nova que apareça em remuneração, com certeza que ele, Antônio Linhares, Nelson, Elton, tem uma galera fixa que a gente deve orbitar ao redor deles, porque eles geram muito conteúdo e a gente tem que, como tudo na vida, você tem que dedicar tempo. Não dá para ser bom em nada sem dedicar tempo. Isso de dom natural, gift natural das pessoas para fazer as coisas, isso é muito estranho. Normal é você ter que suar, aprender, sofrer para poder ser bom em qualquer coisa. Então, sim, são muito feras. Então, eu sigo muito de perto eles, interajo muito, tento participar nos eventos que eles fazem, porque em todos eles dá para aprender um par de coisas, aprender e trazer coisas novas para a companhia. A gente não para nunca de aprender. Total. E, cara, hoje em dia a internet, né, acho que é o maior advento que acho que mudou o jogo da humanidade, né? Então, tem muito conteúdo disponível, conteúdo gratuito disponível, é só você estar ali disponível, disposto, na verdade, mais do que disponível, disposto a absorver o que as pessoas têm a oferecer. Então, acho que realmente é um ponto super, super relevante que você trouxe. Eu tô achando até que o Instagram acho que o pessoal tá curtindo, deu mais um tempinho pra gente, não começou a contagem regressiva ainda. Bom, mas antes de ser cortado, cara, eu queria te agradecer muito a oportunidade. É sempre bom bater um papo com você. Infelizmente, a distância, porque o vírus não deixa a gente compartilhar mais de perto, mas eu agradeço muito a chance. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem conversar comigo, pode me procurar no Instagram, no LinkedIn. Eu estou sempre disposto para conversar sobre remuneração. Eu sou super apaixonado pelo assunto, então é só me procurar. Então a gente vai fazer um compromisso aqui de fazer uma outra live daqui vou dar um tempo para o pessoal não enjoar da gente, mas a gente faz outra, porque eu tenho certeza eu tinha certeza que 1 hora ia ser muito pouco para... Faltaram mais 2 perguntas, a gente deixa para a próxima.
Então, combinado. Eu tenho mais duas aqui também, você tem mais duas. A gente faz um novo bate-papo daqui a algumas semanas para a gente conversar. Quem sabe daqui a algumas semanas já melhorou essa questão do vírus, a gente consegue fazer até um bate-papo presencial. Por favor. Combinado. Então, Edu, obrigado mais Muito uma obrigado, vez, cara. Grande abraço e a gente segue falando. Quem quiser conversar com o Edu, tem aqui o Instagram, procura ele no LinkedIn. Com certeza é uma pessoa que tem muito a acrescentar. Obrigado, Rei. Obrigado, gente. Valeu, Edu. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.